O Mar Sem Fim recebe hoje mais um ambientalista notável, é o Cleiton Lino. Ele é arquiteto, é espeleólogo, é fotógrafo profissional, especialista em patrimônio ambiental urbano e manejos de áreas naturais protegidas. O Cleiton foi diretor-geral do Instituto Florestal de São Paulo. Ele foi o fotógrafo, olha só que curioso, o fotógrafo da primeira expedição brasileira para a Antártica. Tem vários livros publicados, entre eles O Fascinante Brasil Subterrâneo. O Cleiton Lino foi também diretor do PETAR, que é o Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira. Bom, o Cleiton, para começar, obrigado pelo bate-papo, pela disposição aí de conversar, mas eu queria começar perguntando de cara assim, por que espeleólogo? O que te chamou tanto a atenção para você ir lá para os buracos da Terra? Da Terra. Bom, antes de mais nada, realmente é um prazer aqui estar contigo aí nessa luta sem fim, e que é a questão ambiental aí no Brasil. E, bom, realmente assim, foi bom você falar na questão da espeleologia, porque na verdade a espeleologia é um ponto de mutação na minha vida, assim. Né? Eu sou do interior, vim para São Paulo, sou lá de Franca, vim para São Paulo para estudar, ia ser ou geólogo ou físico, acabei sendo físico. E aí, mas já no final do curso de física, eu acabei me transferindo para arquitetura, e então tudo direcionava nesse sentido. Mas eu estava fazendo o curso de arquitetura, um amigo que tinha conhecido ainda de Franca, me falou de um grupo, um clube de pessoal que fazia excursionismo na USP, o CEU, Centro Excursionista Universitário, e que fazia canoísmo, montanhismo, etc. E fui lá visitar com esse amigo numa reunião que tinha em todas as quartas-feiras. Né? E no dia que eu cheguei, estava um grupo do clube estava voltando do Vale do Ribeira, encantado, que tinha visitado um conjunto de cavernas que era fantástico, etc. Então, assim. E aquilo me tocou, foi nessa primeira visita assim, em 1972, né, no comecinho de 72, e fiquei interessado em ir conhecer. E aí na Semana Santa de 72 tinha mais uma excursão, e eu fui como um calouro da turma para o Vale do Ribeira, para Iporanga. E aí foi uma viagem extremamente marcante para mim, porque, como assim, eu disse, sou de Franca, da região do Cerrado, e tinha vindo para São Paulo fazia pouco, ainda não tinha viajado muito por aí também, e então foi a primeira vez a gente ia pelo interior, pela região de Apiaí, Capão Bonito, Apiaí virava para Iporanga, né, descendo a serra. E nessa viagem, pela primeira vez, eu vi a Mata Atlântica, na Serra do Mar, ali a Serra do Paranapiacaba. Foi o primeiro contato, realmente muito recomendável para criar paixões objetivas, assim, né? Porque tem um mirante fantástico, chama da Boa Vista, entre Apiaí e Iporanga. Então, realmente você vê a mata exuberante, uma paisagem incrível, um vale muito fechado e tal. E esse que é o Vale do Rio Betari, e ali justamente era parte do declarado no papel, por enquanto, PETAR, né, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Descendo lá, conheci durante 6 dias várias cavernas, e a primeira caverna que eu entrei chama Lambari de Baixo. É um buraquinho no chão, assim, que você entra, tudo complicado, desce, aí tem um abismo, tem teto baixo, ou seja, é uma coisa que ou você nunca mais vai para a caverna, ou você se apaixona. E foi que deu até claustrofobia. E realmente é um caso muito especial, assim, não é uma caverna, vamos falar, normal, de primeira visita. Mas, e lá, eu estava dentro da caverna,
E quando, justamente depois de passar teto baixo, são 80 metros, que você vai assim com água, até eu tinha barba bem grande, era barba de molho mesmo, do rio subterrâneo, teto baixo. E aí, quando sai do outro lado, um salão belíssimo, muito ornamentado. E então, aí eu naquela hora, eu sei, quer dizer, eu lembro o exato momento onde que realmente houve essa mudança. A coisa e eu vi, fisgou de verdade, eu assim, como que eu escutei eu mesmo me dizendo, é isso. Quer dizer, eu tinha achado uma coisa que nem eu mesmo não sabia que eu estava procurando. E a partir daí comecei a ir direto, quase todo fim de semana para lá, e isso continua até hoje, de 43 anos já de apaixonado pelaquela região do Vale do Ribeira. E aí conheci comunidades tradicionais e vi a parte de arquitetura colonial, histórica que tem na região, cachoeiras, etc. Então, o Vale do Ribeira, e em especial essa região do Alto Ribeira, de um lado, e o Lagamar lá embaixo, passaram a ser parte do meu destino normal. E daí começou a espeleologia, me dediquei muito, estudei, descobri muitas cavernas e aí comecei a fotografia por causa disso, ou seja, tudo na verdade foi redirecionado a partir da espeleologia. Entendi. O meu próprio trabalho na arquitetura, no trabalho final de curso, já foi sobre o roteiro turístico, planejando o roteiro turístico das cavernas da região de Apiaí, Poranga e Eldorado. Né? Lá também tem a Caverna do Diabo, em Eldorado. E até hoje, na verdade, eu venho implantando esse TCC desde o tempo. Então, beleza, esse envolvimento levou a brigar depois para criar o parque, efetivamente, né, o PETAR, daí eu fui o primeiro gestor, né, e com os espeleólogos, junto com a turma de espeleologia, por consequência, a briga pela Mata Atlântica. Né? Então, que ali é o coração da Mata Atlântica, é justamente o Vale do Ribeira. Bom, Cleiton, você hoje está aqui lotado no Horto Florestal, né? E você trabalha muito com reservas da biosfera, sítios de patrimônio mundial, sítios Ramsar e outras designações aí internacionais para conservação da natureza. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que isso surgiu, o que exatamente eles fazem, cada um desses, a reserva da biosfera, os sítios do patrimônio mundial, etc. Então, bom, como eu disse aí, a partir do PETAR eu comecei a me envolver com a Mata Atlântica. Aí o movimento pela Mata Atlântica, que ganhou força, realmente se estruturou aqui no estado de São Paulo, né, envolvendo a mídia, aí gente de governo, de ONGs começando, etc. Tal, assim. Então, nisso estava PETAR, estava Jureia, estava Liga por Pissinguaba, por Ilha do Cardoso, Lagamar, ou seja, realmente foi um movimento fantástico. Você, inclusive, participou desde o começo, a família, né? Inclusive os Mesquita e o jornal, o Estadão, o Jornal da Tarde, o Rodrigo, o Randall, etc. Então, foi um movimento realmente espetacular, que marcou uma divisória na questão ambiental. E, primeiro, a gente começou lutando por unidades específicas ou coisa assim. E gerou, a partir daí, 3 grandes eixos de trabalho. Fundação SOS Mata Atlântica, né? Sou um dos fundadores também e até hoje estou no conselho da SOS. Por outro lado, a rede de ONGs da Mata Atlântica, né? Que é criada em 92, durante a Eco 92, quer dizer, lembrar que nesse período da década de 80 e coisa, nós estamos, vamos falar assim, nos preparando para a Eco 92, né? Então isso foi um momento, acho que extremamente rico para a questão ambiental, para a questão do desenvolvimento sustentável, etc. E o terceiro foi buscar uma visão do bioma como um todo. E tivemos um projeto com recursos do Banco Mundial aí para fazer uma conservação na área da Mata Atlântica.
fizemos um projeto para 5 estados, de Espírito Santo a Santa Catarina, envolvendo muitos componentes, etc., educação ambiental, fiscalização, etc. E para gerir esse projeto, nós então propusemos o consórcio Mata Atlântica, que era de 5 estados, e que esse consórcio colocou entre os seus objetivos a questão de não só atuar em cada estado, fazer conservação, etc., mas buscar o reconhecimento internacional da área como uma reserva da biosfera. A Unesco, em 1971, quer dizer, antes, em 68, já tinha feito uma reunião importante que tratava da questão do homem e biosfera, quer dizer, essas questões que não deviam ser pensadas como de forma separada, né? Aí criou o programa MAB, Man and Biosphere, né, Homem e Biosfera, e depois, em 74, como principal instrumento desse programa, a figura das reservas da biosfera. O que são essas reservas da biosfera? São áreas consideradas prioritárias em âmbito planetário, para, ao mesmo tempo, conservação da biodiversidade, promoção do desenvolvimento sustentável e promoção do conhecimento, né, científico e tradicional. Então, são áreas que são designadas a partir de pedido de cada um dos países pela Unesco, né, seguindo todo um trâmite aí grande, etc. Hoje, nós temos aí mais de 600 reservas da biosfera, formando uma rede em 120 países. Mas o Brasil, embora tivesse já no programa, signatário do programa MAB desde 71, só em 91 que foi feita então a proposta da primeira, que foi a reserva da biosfera da Mata Atlântica. Isso depois cresceu nos anos seguintes. Tivemos aí reserva da biosfera do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, da Amazônia Central, e depois também a do Serra do Espinhaço. E como parte integrante da reserva da biosfera da Mata Atlântica, nós temos também a reserva da biosfera do Cinturão Verde, da cidade de São Paulo, aqui, que tem um conselho específico, embora integrado no conjunto. Então, nós temos hoje 7 reservas da biosfera no Brasil. São todas elas muito grandes e com esse recorte de bioma, né? Claro que falta ainda outras reservas em outros biomas, como Pampa, como a questão marinha, etc., que está se trabalhando nisso também. A reserva da biosfera da Mata Atlântica é muito grande, tem 78 milhões de hectares. Envolve áreas lá, é um grande corredor ecológico, juntando os principais remanescentes e áreas protegidas da Mata Atlântica nos 17 estados, do Piauí ao Rio Grande do Sul. Isso pega todos os estados? Todos os estados que têm Mata Atlântica hoje têm parte da área reconhecido como reserva da biosfera pela Unesco. Isso em 6 etapas diferentes que foram mandadas. Ela foi crescendo, e crescendo e criando um sistema de gestão. Tem um Conselho Nacional, a sede é aqui em São Paulo, com a Secretaria Executiva. Tem uma OCIP, o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera, através do qual a gente faz parcerias, projetos, etc. E tem em cada estado um comitê estadual. Então, esses comitês são paritários, metade governo, metade não governamental. Bom, reservas da biosfera atuam nessas áreas. Tem um conjunto de programas de turismo sustentável, de mercado Mata Atlântica, de áreas protegidas, de mosaicos, da costa e mar. Ou seja, é um conjunto de atividades muito grande espalhado em todas essas áreas. Aí o Sítio do Patrimônio Mundial também é um programa da Unesco, né, uma convenção, né, dos sítios do patrimônio, e aí trabalhava originalmente com a parte basicamente cultural, cidades, né, Ouro Preto, tal, ou casos especiais tipo Brasília, que também é patrimônio da humanidade. Mas depois foi criado também os sítios do patrimônio mundial natural. Então nós temos hoje várias áreas no Brasil, 5 delas aí na Mata Atlântica, que são reconhecidos pela Unesco como sítios do patrimônio mundial. Eles são muito importantes,
No mundo inteiro isso é muito valorizado, ainda infelizmente pouco no Brasil. Pouco no Brasil. Quase ninguém nem sabe que nós temos vários sítios do patrimônio reconhecido aí. Aliás, esse é um problema. Quando a gente sai do grupo, Cleiton, queria aproveitar que você me deu uma deixa aqui, mas quando a gente sai do grupo de ambientalistas, é impressionante como é lá fora desconhecido. Eu nessa viagem pela costa brasileira tive em várias unidades de conservação importantíssimas, estou cheio de turistas, e eu perguntava, você sabia que aqui é... Não, o que é isso, hein? Unidade de conservação? Então, acho que falta um pouco de divulgação nisso, não? Falta muita divulgação disso. Assim, isso realmente tem sido uma falha recorrente. Entra governo, sai governo. E mesmo o trade turístico explora muito pouco isso, que também podia estar falando, olha, é o parque e tal, etc. Falava, não, vá para a Costa Verde. Mas não fala que ali tem as unidades de conservação, que ali é a reserva da biosfera, ou que é sítio do patrimônio reconhecido pela Unesco. Quer dizer, isso é muito pouco explorado no Brasil, o que é uma pena realmente, porque isso só valoriza essas áreas e permite que as pessoas, sabendo que é isso, inclusive se interessem por conhecer, por participar de projetos nessas áreas e assim por diante. O Cleiton, nesse início mesmo, vocês tiveram uma reunião que eu sei que foi emblemática, num local super também emblemático, diferente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa reunião que aconteceu na Ilha do Cardoso, no Lagamar. Certo. Então, teve assim que eu falei, nesse movimento pela Mata Atlântica, esse daí foi um ponto de inflexão também fundamental. Interessante porque era ao mesmo tempo de governo e de ONG e de academia, todo mundo junto, o que já apontava, assim, na verdade, uma estratégia de sinergias, etc. Teve grande também impacto de mídia, especialmente para o Jornal da Tarde e tudo mais, que foi lá tratando a questão do Lagamar, né? E através do Lagamar falando do Vale do Ribeira, da Jureia, do Petar, da Mata Atlântica como um todo. E com a presença de políticos graúdos? Exatamente. E aí nós tivemos o que? Era a proposta de um consórcio, né? Um trabalho junto, uma cooperação entre o Estado de São Paulo e o Estado do Paraná, que dividem aí o Lagamar, né? Com a presença dos governadores dos dois estados, né? Era o Montoro e o Richa, né? E aí, assim, as secretarias de meio ambiente, de pesca, de turismo, etc., também presença, ou seja, foi uma ação de governos, articulado, um pensamento, assim, de estadista, que eu acho que anda fazendo muita falta no Brasil, né? De pensar realmente o futuro da região, envolvendo diretamente e indo aos locais, mas com um trabalho que envolve as comunidades locais, as prefeituras, as comunidades, os pescadores. Quer dizer, foi uma das vezes onde isso tudo esteve realmente junto, né? Então, e nessa reunião saíram diretrizes e mesmo a proposta da criação da Fundação SOS Mata Atlântica e vários dessas outras atividades aí que eu te falei, que marcam tanto esse movimento fantástico pela Mata Atlântica brasileira. Claro. O Cleiton, você citou aí a importância que na época teve a mídia, especialmente o Jornal da Tarde. Eu lembro disso ainda como leitor, o Rodrigo, meu irmão, dirigia o JT e estava envolvido com vocês nessa questão, né? Foi um dos fundadores da SOS também. Mas, dando um pulo aí, mais de 20 anos depois, eu às vezes sinto falta um pouco daquele movimento que a mídia fazia. Nesta época eu acompanhava como leitor. Você concorda, não? Infelizmente, assim. Assim, hoje a mídia deixou de ser protagonista na questão ambiental. Ela dá notícias, ou às vezes repete releases, ou às vezes abre o espaço para um outro artigo. Mas a mídia,
era um protagonismo, tinha um protagonismo na questão ambiental tão grande quanto a academia, as ONGs, os governos, né? Isso, infelizmente, se perdeu, foi se perdendo. Nós tivemos, depois da Eco 92, um certo período de uma certa ressaca, depois retomou um pouco, mas já em outras bases, e depois a coisa foi incorporada ao mesmo tempo, quer dizer, todo dia você vê alguma coisa de meio ambiente na mídia como um todo, né, nos jornais, na televisão, na rádio, etc. Ou seja, passou a ser parte da sua rotina, esse é um lado bom, mas perdeu a força, perdeu o encanto. Passou a ser uma notícia a mais aí nos intervalos entre o futebol, a economia e a política. Bom, falando sobre mídia ainda bem atualmente, como é que você vê as redes sociais? Elas têm algum papel de relevância na questão ambiental? Podem vir a ter? Como é que você avalia as redes sociais? Eu acho que estão tendo. Eu acho que eles ajudam a retomar uma coisa de movimento. Porque uma coisa assim, o movimento ambientalista brasileiro gerou basicamente, além de instituições governamentais, por um lado, foram criadas secretarias de meio ambiente, órgãos de meio ambiente nos estados e assim por diante, mas gerou ONGs, principalmente, como os dois eixos aí principais. E o que acontece? As ONGs antes eram mais de mobilização. Denunciava, mobilizava, era mais voltado para a política pública ou para denunciar os casos concretos. Aí, assim. Isso foi mudando com o tempo, né? Então, na linha mais do desenvolvimento sustentável, na linha do se criar assim, como é que fala? Entidades profissionais, né? Que tinham informação técnica, geral, etc. Ou seja, foi mudando o perfil de grande parte das ONGs. Não bastava denunciar ou atuar, etc., mas tinha que mostrar as soluções. E muitas vezes fazer as soluções, né? Então até brinco que às vezes a gente deixou de ser ONG, deixou de ser organização não governamental e passou a ser organização neogovernamental, certo? Formas da sociedade se organizar e fazer coisas, muitas vezes, inclusive, substituindo outros setores governamentais ou das sociedades que, teoricamente, deveriam estar cumprindo com aquilo. Então, nesse quadro, eu acho que a mídia também foi se adequando e as redes sociais agora, de uma certa maneira, fazem renascer a questão da mobilização, ou seja, para você participar de ONGs, ou você era um profissional contratado, certo? Ou você tem algum recurso, salário garantido e você pode dar seu trabalho voluntário. Agora, com as redes sociais, você pode fazer alguma coisa sempre. O efeito disso no mundo real é que é a discussão que a gente tem agora. Quer dizer, mobilização está tendo, certo? Então, agora, nós precisamos ver até que ponto que isso vai efetivamente conseguir mudar a questão de políticas. Nós vivemos aí num período de retrocesso na área ambiental enorme. Então, as redes ainda não foram suficientes, por exemplo, para alterar isso, mas vem tendo um papel importantíssimo para que isso possa acontecer.